Então, nós paramos aqui. Então, esse pesquisador encontrou benzodiazepínicos quase idênticos aos sintéticos em cérebros de mamíferos. E a hipótese é que eles vinham da dieta ou em plantas medicinais. E essas substâncias também, elas são encontradas, inclusive, né, no leite materno. Em que a fitoterapia pode ajudar? Nós sabemos que tem uma gama hoje muito grande de medicamentos sintéticos, né, para esses transtornos mentais. Mas tem aquelas pessoas que não conseguem, ainda tem, apesar dos mais modernos serem mais seletivos, ainda tem muitas pessoas que não conseguem se adaptar pelos sintomas e também para os transtornos mentais comuns. Então, esses pesquisadores, nesse trabalho, eles estudaram isso na atenção primária à saúde. Então, cerca de 40% de pessoas que procuram atenção, né, num postinho de saúde, na atenção primária, elas têm esses transtornos mentais comuns, que são sintomatologias depressivas e ansiosas, né, que não são consideradas graves, né, então são menores, mas que têm um certo grau de incapacidade e de perda da qualidade de vida. E qual o impacto dessas doenças ou desses transtornos mentais? Nós pegamos um recorte aqui da campanha do ano passado, do Setembro Amarelo, em que a Sociedade de Psiquiatria, ela estimou, divulgou, né, que no Brasil são cerca de 12 mil suicídios ao ano. No mundo, mais de 1 milhão. E um aumento cada vez maior entre os jovens. E quase 97% desses casos estavam relacionados a transtornos mentais. Então, em primeiro lugar, depressão, seguido de transtorno bipolar e abuso de substâncias. A depressão é uma das doenças mais incapacitantes no Brasil e no mundo, e até 2030 estima-se que ela será a segunda doença de maior incidência no mundo. Agora, esse estudo, né, quem apontou isso, falou antes da pandemia. Então, imaginemos agora, depois da pandemia, com todo o isolamento, com todo o medo por causa da doença, então, imagina como vai ser maior ainda do que a expectativa. E, por outro lado, também, a ansiedade, ela é considerada o mal do século. E tanto a ansiedade quanto a depressão, elas afetam mais mulheres do que homens. Então, são 7,7% contra 3,6%. Sendo que em 5% dessas mulheres, elas possuem tanto ansiedade quanto depressão. E o Brasil é o primeiro lugar no mundo em casos de ansiedade, chegando a quase 10% da população. Então, é muita gente. E, como eu disse, mais ainda, né, isso vai aumentar pós-pandemia. E o mercado de medicamentos nisso tudo? Então, só crescendo. Essa reportagem, ela extraiu dados do Conselho Federal de Farmácia, mostrando o aumento de 2017 até 2020. Então, 2020 já aumentou 17% em relação ao ano anterior. Então, a tendência é de aumento realmente. E a produção de fitoterápicos, né? Então, vamos ver o mercado de fitoterápicos para transtornos mentais. Então, dos 220 laboratórios farmacêuticos que esse estudo de 2019 apontou que tem no Brasil, 29 deles, correspondendo a 13%, produzem fitoterápicos. E desses fitoterápicos, desses laboratórios que produzem fitoterápicos, 21 deles, que corresponde a 72%, eles produzem medicamentos fitoterápicos para ansiedade e depressão. Então, a gente vê que realmente são problemas com um impacto muito grande e de interesse do mercado. E dessas espécies, as espécies encontradas nesses fitoterápicos que estão no mercado brasileiro, então a campeã é a Passiflora incarnata, seguido da valeriana
hipérico, crataegos, o mulungu e pipermetiscum, que é o cava-cava. Então, a gente vê que é uma gama grande. Então, as espécies, né, a passiflora e a valeriana, elas estão bem presentes mesmo. E quanto à indicação terapêutica, ou seja, o que tem na bula, né? Então, nós vemos aqui, o campeão vem como indicação ansiolítico, e seguido de agitação nervosa, antidepressivo, estresse, insônia, irritabilidade e como sedativo. Insônia, sedativo, dá a mesma coisa, mas isso é como vem na bula como indicação principal. Então, vamos começar falando da depressão ou dos transtornos depressivos, né? Então, vários fatores estão envolvidos na depressão. Principalmente, essa teoria das monoaminas biogênicas são a que tem maior força, tanto é que se nós observarmos o mecanismo de ação dos medicamentos sintéticos antidepressivos, a maioria se apoia nessa teoria, que é da menor biodisponibilidade dessas aminas. Mas outros fatores também estão relacionados, né, e mais recentemente eles estão sendo identificados. A inflamação é um deles. Hoje nós vemos que a inflamação afeta vários problemas, e não é diferente com a depressão. Os neuropeptídeos, fatores hormonais, fatores genéticos e interações ambientais, o estresse, né, a resposta ao estresse, os circuitos neurais da depressão. Então, todos eles estão relacionados com isso. Então, é importante saber isso para saber, né, o mecanismo de ação em que as plantas ou os fármacos vão atuar. As plantas, a maior parte delas, elas devem essa ação antidepressiva por esses mecanismos, né, serotoninérgico e catecolaminérgico, ou seja, na inibição ou, de maneira geral, no aumento da biodisponibilidade, né, dessas aminas biogênicas cerebrais na fenda sináptica. Esse estudo, ele é muito interessante, é uma revisão sistemática que ela abordou várias, ele chama até de ervas efetivas, né, no tratamento da depressão. Então, ele cita os estudos que foram feitos e pegou apenas aqueles estudos que são duplo cego, controlado, né, ensaios clínicos, eles foram bem seletivos. Então, dessas plantas que aparecem no trabalho, a gente destaca algumas. Por exemplo, essa da figura é essa que é a camomila romana, parecida com a nossa matricária, né, também possui apigenina, como flavonoide, que é responsável pela atuação, pela ação, né, agindo nos receptores benzodiazepínicos. E também tem o flavonoide quercetina, que ele atua inibindo a MAO, a monoamina oxidase. Outras plantas também de interesse que estão aqui, por exemplo, Magnolia grandiflora, ela tem alguns suplementos que chamam relora. Na manipulação a gente trabalhava bastante com ele, é um fitoterápico muito interessante. Ele tem como componentes ativos o magnolol e o ronoquiol, e eles atuam, né, no sistema serotoninérgico, né, e também na questão da inflamação, mecanismos anti-inflamatórios. Outro que nós nem vamos falar nele agora, porque vamos dedicar uma especial atenção, porque é de longe o fitoterápico com melhores efeitos como antidepressivo, que é o hiperperforato ou erva de São João. Então, nós vamos falar dele mais para frente, mais detalhadamente.
A lavanda, né, com seus óleos essenciais, né, os seus terpenos, principalmente o linalol e o linalil acetato, eles aumentam a serotonina e o GABA, né, e inibe também a liberação de acetilcolina. A sálvia também agindo no sistema dopaminérgico. O rosmarino, o alecrim também é uma erva excelente, né, para transtornos mentais, principalmente também para o estresse. Ele, né, contém o ácido rosmarínico, luteolina e outros, né, age no sistema das monoaminérgicos, né, regula a tirosina hidroxilase e atua também no sistema GABAérgico. Outra interessante, porque tem algumas que não são muito usadas no Brasil, então a gente nem está falando muito delas. O esquinus mole é uma espécie de aroeira também, ela também tem uma ação muito boa, né, tem os flavonoides, tem a rutina, e atua pelo mecanismo, né, aumentando noradrenalina e serotonina. Outro fantástico também, que a gente sempre trabalhou muito na manipulação, com bons resultados, né, os médicos prescrevem bastante, é o alcaçuz, a glicirrisa glabra. Ela atua inibindo a MAO e também nessas monoaminas, nas três, né, serotonina, norepinefrina e dopamina, e também tem um efeito anti-inflamatório. O componente ativo é a glicirrisina. Crocos ativos é o açafrão não o nosso açafrão, que é a cúrcuma, mas a cúrcuma também tem ação, ela não é mencionada nesse trabalho, mas ela também tem uma ação muito parecida com o safrão. Safrão eu falo que é o nome do suplemento, apesar que né, tanto uma como a outra muitas vezes tem esse nome de safrão, como aqui nós conhecemos, com o mesmo nome, mas são espécies distintas, né, e tudo diferente. Mas ele tem um suplemento com esse nome, safrão, e o difícil na manipulação, não sei se alguém aqui trabalha com eles, é porque hoje os laboratórios, o que eles estão fazendo? Estão criando grifes, né, com plantas medicinais, e eu considero isso um desserviço, porque aí começa a colocar, igual eu falei para vocês, da magnólia, aí eles colocam a marca registrada, registram uma patente pela, né, um tipo de extração, e coloca lá um nome e registra a marca. Agora isso é ruim, porque o que é interessante, a meu ver, é o efeito da planta, e ela deveria ser prescrita pela sua, né, nome, espécie, e não pela marca. Mas hoje é uma tendência e de mercado mesmo, né, interesses mercadológicos. Então, tem ele com esse nome safrão, e o que acontece com isso? Encarece muito, né, e ele encarecendo assim, já é uma dificuldade a mais para o uso da fitoterapia, né, para a gente ter um maior alcance com os fitoterápicos, então já cria uma barreira a mais. Então, o Croxatídeos também, ele atua nas monoaminas e também na inflamação, com certeza. A borage também, Borago officinalis, ela também tem ácido rosmarínico, ácido gama-linoleico, e atua também como imunomoduladora e na recaptação da serotonina. A rhodiola rósea também é outra espécie que ela é fantástica, ela é usada também como adaptógeno e também como antidepressiva e ansiolítico. Ela atua inibindo a MAO-A e modulando a transmissão das monoaminas, né, normalizando o sistema de transmissão serotoninérgico. O gengibre também, né, outra ação, gengibre, porque tantas atividades a gente encontra, ele também dá a sua contribuição aqui, atuando nos receptores da serotonina.
pipermetiscum também, nós vamos falar muito sobre ela, a cava-cava também, ela é, se fosse falar o fitoterápico protótipo para ansiedade, é a cava-cava, pipermetiscum, então nós vamos falar sobre ela. Esse também não é muito usado aqui, mas a simicifuga racemosa, ela é interessante porque ela tem também tem os fitohormônios, né, tem triterpenos e derivados de flavonas, ela atua no centro vasomotor do hipotálamo e ela tem os efeitos dopaminérgicos, né, e ela atua na menopausa e TPM, então é bom quando tem esses efeitos, né, associados à menopausa e à TPM. Vamos falar um pouquinho da ansiedade, ou os transtornos ansiosos. O mecanismo de ação, né, os fatores envolvidos nos transtornos ansiosos, principalmente, é a via do GABA. Então, o GABA é o principal neurotransmissor inibitório do sistema nervoso central. Então, ele pode estar ou em número reduzido ou ter sua atividade reduzida. Mas outros sistemas também estão envolvidos, esse locus coeruleus noradrenalina e também a serotonina, mas especialmente o GABA, que é onde a maioria das plantas e dos medicamentos de síntese atuam. Esse trabalho também ele é muito interessante, né, da Faustino e colaboradores, aí ele fez também uma revisão de estudos clínicos controlados, avaliando a eficácia de espécies usadas no transtorno da ansiedade generalizada. Então, vários estudos aqui, com pipermetiscum, com passiflora encarnata, com ginkgo biloba, com essa espécie que ela é usada no México e tem um trabalho bom, que ela foi comparada com lorazepam, com efeitos, né, similares, e também a matricária recutita. Outro estudo, Zeni e colaboradores, eles estudaram as plantas medicinais e fitoterápicos que estão disponíveis aos profissionais de saúde pelo SUS. Então, ela pegou os materiais os mementos, a farmacopeia, os formulários de fitoterápico que tem disponível para o profissional que atua no Sistema Único de Saúde. Então, fez uma revisão com o que está na RNSUS, né, quais são os que são usados e os efeitos. Então, o que temos disponível no SUS é a passiflora, a valeriana, matricária camomila, hipérico, melissa e pipermetístico. Aqui as formas farmacêuticas, né, e a parte da planta utilizada ou a droga vegetal. Falando um pouquinho agora, outro transtorno que não chega a ser uma patologia, mas é uma condição do organismo que está sob forte pressão, sobrecarga emocional, física, de trabalho, que é típico, né, das mulheres que têm que conciliar sua vida, estudos, trabalho, filhos, família, dentre outros, né. Então, com o estresse, veio o conceito também de adaptógenos. E sempre que eu falo em adaptógenos, eu penso numa palavrinha, que seria resiliência, porque adaptógeno nada mais é do que isso. Então, que é aumentar a resistência do indivíduo a uma situação de estresse, ou ainda produzindo um estado de resistência não específica. Eles foram estudados principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, na antiga União Soviética, porque os soldados lá estavam com um desgaste muito grande, então eles estavam buscando produtos que não fossem considerados medicamentos em si, para não ter efeitos em outras partes, mas que dessem a essas pessoas a resistência. E um dos primeiros que foram estudados e que tiveram esse rótulo de adaptógeno foi o Panax ginseng. Então, o adaptógeno ideal, ele não altera o funcionamento normal do organismo, então ele segue, ele é só um complemento.
e ele tem uma ação inespecífica, ou seja, ele não vai em algum órgão-alvo, ele modula a resposta a uma ampla variedade. Então, desde sintomas, né, inespecíficos, bem diferentes, como uma gastrite ou uma depressão, então, ou seja, que o estresse pode causar, então, o adaptógeno, ele agiria em vários órgãos e com uma ação inespecífica. Ele também possui uma ação reguladora, ou seja, é moduladora também. Então, se está baixo, aumenta, se tá aumentado, ele abaixa. E essas plantas adaptógenas, elas parecem atuar nesse eixo hipotálamo, hipófise adrenal, então modulando essa resposta ao estresse. E como ação clínica, nós vamos ter o quê? Um aumento do estado de atenção e da resistência à fadiga, que é um dos principais, né, sintomas, assim, do cansaço, esgotamento, do estresse em si. E evita, atenua ou reduz os prejuízos e transtornos relacionados ao sistema neuroendócrino e imunológico, no estresse induzido. E muitas vezes tem uma confusão nessas terminologias, né? O que são uma planta tônica, o que é... então, o adaptógeno seria tônico, seria estimulante. Aí a Agência Europeia de Medicina, de Medicamentos, ela fez a diferenciação, então ela colocou os nomes. Então, os tônicos são aqueles que atenuam condição de fraqueza ou de perda de força do organismo ou de órgãos. Então, assim, aqui como exemplo, nós colocamos a Bacopa monnieri, também, que é uma planta fantástica, muito utilizada na medicina ayurvédica. Ela é conhecida como Brahmi, e ela tem a propriedade de ser um tônico cerebral, né, um tônico do sistema nervoso, então melhora a cognição, memória, então vai tonificar. Mas temos outros tônicos também, temos os tônicos hepáticos, né, tônicos vasculares, né, então, ou seja, eles vão agir em condição de fraqueza de determinado órgão. Os estimulantes, diferente dos adaptógenos, eles têm um aumento temporário da capacidade, seguido por uma diminuição acentuada, e possuem efeitos adversos. Então, aqui nós temos o guaraná, né, que é a cafeína. Então, a gente nota muito bem, ela tem, quando você usa, tem aquele efeito, mas depois volta, ele tem uma diminuição acentuada, e também produz efeitos adversos. E já os adaptógenos, não. Eles melhoram, né, a capacidade do trabalho sem apresentar um período posterior de decréscimo, né, e sem reações adversas importantes. E aqui, como exemplo, nós colocamos o ginseng siberiano, que é o Eleutherococcus senticosus. Então, as plantas adaptógenas são o conjunto, a família dos ginsengs, né? O coreano é o Panax ginseng, o siberiano é o Eleutherococcus senticosus, o americano é o Panax quinquefolius, o brasileiro é a Fáfia glomerata e o indiano é a Itônia somnífera, o Itânia somnífera, ou a asvaganda, também conhecida como asvaganda. Outro transtorno também que as plantas podem ajudar é na demência ou nos transtornos cognitivos, né? Então, a demência é uma doença neurovegetativa, nos Estados Unidos atinge 4 milhões de pessoas e a estimativa é que até 2030 chega a 9 milhões de pessoas. Então, nós temos uma diferença do que é o envelhecimento normal. O envelhecimento normal, ele leva a uma redução da memória episódica, uma redução da fluência verbal, nomeação, capacidade de compreensão, mas a leitura está preservada. O transtorno cognitivo leve é quando a pessoa queixa em relação à memória, tem uma alteração objetiva da memória, mas preserva a função cognitiva e as atividades diárias. E é aquele que não preenche os critérios de demência. Agora, a demência já é considerado prejuízo grave das habilidades cognitivas,
que vão interferir, né, nas atividades sociais, ocupacionais das pessoas. E o Alzheimer, né, que hoje é a principal causa de demência. E tem uma planta, a Upergia serrata, rica em persine, que ela também é um representante de plantas para demência. As plantas, esse foi tirado do livro de Fitoterapia para Profissionais de Saúde, do argentino Jorge Alonso. Então, lá, as plantas com ações hipnóticas sedativas também é outra condição que leva muitas pessoas a procurarem tratamento, procurarem as farmácias, então, porque estão com insônia, com dificuldade de dormir, né, e outros transtornos de sono. Então, o Alonso destaca como produtos que ajudam, né, a Vena sativa, o citrus aurante, o trataegos, essa planta que é a papoula da Califórnia, o lúpulo, que é muito interessante também, uma planta excelente, a lavanda, a nossa alfazema, a matricária, a camomila, a melissa, a papoula em si, o passiflora, que é espécie diferente, ó, da que nós usamos no Brasil, e a pipermetístico, que é a cava-cava, a tília cordata e valeriana. Agora, alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês estão tão caladinhos? Tudo tranquilo? Tranquilo, prof. Então, vamos continuar. Então, nós selecionamos algumas plantas para a gente, né, estudar um pouquinho mais a fundo. E, como eu falei para vocês, né, a estrela dos antidepressivos, das plantas com ação antidepressiva. O hipérico perforato ou erva de São João. Ela é da família das hipericáceas, a parte usada são as partes aéreas, e a principal indicação dela é como antidepressivo. Então, nós temos a posologia aqui, a maioria dessas plantas que nós vamos falar são tudo sob prescrição médica, tá? Então, são fitoterápicos de prescrição médica, porque tem que ter um controle maior. E qual que é a importância do farmacêutico estudar? Para você fazer, né, o acompanhamento farmacoterapêutico, porque as pessoas têm muita dúvida, acreditam que plantas não têm contraindicação, pode tomar junto com o que o psiquiatra mandou. Então, a gente tem que estar atento, a gente não pode prescrever, mas nós podemos fazer todo o aconselhamento, acompanhamento farmacoterapêutico, né, fazer a farmácia clínica mesmo. Então, tem aqui a posologia recomendado, tem o extrato alcoólico, mas tem outras formas farmacêuticas também. E como precaução, também a maioria deles não usar em gravidez e lactação. Primeiro, porque não se tem estudo. Então, fitoterápicos, nós vamos ter um módulo falando sobre isso, mas é um dos maiores desafios, porque nada pode na gravidez e lactação, ou seja, nada não, pouquíssimas coisas. Então, a maioria delas por falta de estudos mesmo. Uma coisa, Oi? eu gostaria de tirar uma dúvida sobre o Breno. Sim. Pode Você falar. falou que eles são vendidos, é necessária a prescrição. Eu já fiz já o uso do ginkgo biloba, e não foi necessário no caso dele. Aí é o caso que nós temos uma coisinha chamada Brasil, que é o seguinte, vai numa drogaria, por exemplo, e vê assim, a maioria dos medicamentos, ele tem a tarja vermelha. Então, por exemplo, para o fitoterápico ser liberado para a Anvisa, ele vem com essa tarja vermelha, usar sob prescrição médica. Mas você compra tudo, quase tudo sem receita. Aqui, o entendimento nosso parece que é o seguinte, só é sob prescrição os controlados, mas, na verdade, legalmente, não. Então, vários medicamentos que você compra, venda livre, fitoterápico ou não, nas farmácias, mesmo vindo à tarja vermelha, usar sob prescrição médica, são vendidos sem receita. E na manipulação também não é diferente, a gente também vende tudo, mas a gente sabe que você prescreve, mas você não está amparada legalmente. Se der algum problema depois, se você prescreveu, né, a gente vai
né, vai ter problemas. Então, legalmente é assim, mas comprar, ninguém tem problema nenhum de comprar esses medicamentos sem receita, não. Certo, entendi. Obrigado. Não. Então, uma precaução muito grande porque ela é fotossensibilizante. Então, inclusive, ela é usada popularmente no tratamento do vitiligo. Então, as pessoas usam o chá, tanto a aplicação tópica, mas isso o uso popular, tá? Porque ela é fotossensibilizante, só que realmente é perigoso, né? Porque pode dar uma reação grande. Então, como reações adversas, são problemas gastrointestinais, reações cutâneas alérgicas, agitação, hipersensibilidade tardia ou fotodermatite. Então, alguns estudos, né, aqui que fala que o hipérico é indicado para transtornos depressivos leves a moderados, esse foi um estudo de 2001, e que fala que também superior ao placebo em transtornos graves, nesse estudo de 2008 aparece. E várias revisões, os extratos padronizados, principalmente esses, né, que tem esse código, eles apresentaram eficácia superior ao placebo e similar às drogas convencionais, e sendo melhor tolerados. Então, esses estudos de 2010 e 2001 apontam isso. Como advertência, nós já falamos, né, suspender o uso se houver alguma reação indesejável. Interações. Olha, o hipérico é um dos fitoterápicos que mais apresentam, junto com o ginkgo biloba e outros, maior possibilidade de interações medicamentosas. Então, principalmente com anticoagulantes, né, com contraceptivos orais, outros agentes serotoninérgicos que pode levar a síndrome serotoninérgica, né, com antidepressivos. Muitas vezes a pessoa quer dar uma turbinadinha naquele medicamento que ela usa, ela quer usar um fitoterápico junto, mas tem que ter muito cuidado, porque a ação dele, nós vimos, ela é grande e vai potencializar. Com anticonvulsivantes também, essas reações com os antirretrovirais também já geraram vários trabalhos, são interações muito importantes e que não deve ser. E a nossa importância como farmacêuticos é alertar isso, porque geralmente as pessoas, falou que é planta, elas não consideram medicamentos, então elas vão ao médico e não relatam que estão usando a planta. Com a digoxina, teofilina também, e medicamentos metabolizados pelo citocromo P450. Outras reações, né, adversas também, tem que ter muito cuidado, porque estudos mostraram alterações na fertilidade e no comportamento sexual, aumento da atividade do cromossomo citocromo P450, além de alteração no desenvolvimento embrionário. Então, por isso, mais um motivo. Então, o hipérico, por exemplo, ele não é contraindicado em gestantes só por falta de estudos, ele tem estudos que comprovam que não deve ser utilizado, porque pode ter um risco grande de ter, né, algum problema. A ingestão da hipericina em doses elevadas, ela pode produzir transtornos hepáticos e icterícia. Os constituintes químicos, né, do hipérico perfurato, né, principalmente são os responsáveis pelas principais ações, é a hiperforina, que é da classe dos foroglicinóis, ela está aqui, e a hipericina, do grupo das naftodiantronas. Está aqui a hipericina. E o mecanismo de ação do hipérico é pela inibição da recaptação dos além também de ligação a receptores benzodiazepínicos. Então, a gente vê que é um mecanismo de ação amplo e por isso que os efeitos dele são muito bons. Aqui são as especialidades farmacêuticas, aqui que nós podemos encontrar no mercado, né, ansiolise, alguns em associação, esse aqui em associação, outros só ele.
Então, a gente vê laboratórios, né, até maiores já produzindo, né, o Axê está investindo muito em fitoterápicos. E agora vamos falar um pouquinho da pipermetística, ou cava-cava. A principal indicação, as principais indicações da cava-cava são para insônia e ansiedade. Outras ações também, geral, ela é analgésica e no sistema nervoso calmante sedativo. O modo de usar, droga vegetal ou extratos. Esse aqui também é interessante a gente comentar. O Laitan, que é o medicamento de referência, o primeiro que veio, e várias especialidades, eles usam um extrato padronizado a 70% de cavapironas. E aqui no Brasil, pelo menos para manipulação, o extrato que nós temos, acho que não só para manipulação, mas para as indústrias aqui, é o de 30% de cavapironas. Então, dá uma diferença na dose, principalmente porque esse é o responsável pela ação, as cavapironas. Então, quando se usa um extrato com 70%, a posologia é 60 a 210. E quando é a 30%, a dose é de 200 miligramas. Então, muitas vezes a pessoa fala, eu tenho Laitan, vou pegar, copiar a bula, tanto hipérico, tantos por cento, vou levar para manipular. Então, tem que, bom, teoricamente também é só por receita médica, mas isso também é um trabalho que o farmacêutico pode fazer com o médico, né? Isso é uma das funções nossa principal. Você falar, olha, doutor, a dose não vai poder ser igual ao do Laitan, ou então a farmácia aplica um fator, então são vários fatores que podem ser feitos, mas em suma, o que exige? Que o farmacêutico esteja sempre atento, esteja sempre estudando. Suspender sempre o uso, isso vale para todos, né, se houver alguma reação indesejável, e mais uma vez, não recomendável para gestantes e lactantes. Ela é da família das piperáceas, aqui está errado, a parte usada são os rizomas, e o nome popular é cava ou cava-cava. Entre as reações adversas, essa planta, ela é muito usada, né, nas ilhas, né, do Pacífico e em rituais, né, então em tribos, e ela é muito utilizada, e lá aparece a chamada dermatopatia da cava, né, porque pessoas que usam fazem o uso prolongado. Então, por isso é que não se recomenda o da cava-cava, e como a maioria dos fitoterápicos, mais de 2 meses, né, então de uso crônico, uso contínuo, depois a pessoa às vezes para um tempo, depois volta de novo, então sempre tem que considerar não fazer uso crônico. Então, da cava-cava, isso já é uma constatação. Além de casos de hepatotoxicidade que foram associados ao consumo de cava nos Estados Unidos e na Europa. Apesar da relação causal direta não ter sido estabelecida, o uso dela foi banido em diversos países. Então, tem que ter uma cautela quanto a esse potencial de causar danos hepáticos. A revisão sistemática com meta-análise, a mais recente dela, de 2003, uma revisão mais ampla, né, ela mostrou que pacientes que receberam os extratos de cava tiveram uma redução significativa na escala de ansiedade de Hamilton, comparada com o placebo. E os eventos adversos foram leves, transitórios e infrequentes. Então, confirmou ela como uma opção terapêutica efetiva, né, no controle da ansiedade e segura a curto prazo. Os constituintes químicos, né, os principais aí responsáveis pelas ações terapêuticas são principalmente as cavalactonas, né, que são a cavaína, dihidrocavaína, metisticina, dihidrometisticina e angolim, e desmetoxiangolim, chalconas também, outros, né, flavocaína, A, B e C, e o responsável também, pode ser o responsável pela toxicidade, é o alcaloide pipermetistine.
E os mecanismos de ação da cava-cava são diversos, né? Eles atuam tanto aumentando a atividade dos receptores GABA-A, que são aqueles que têm o locus, né, para os benzodiazepínicos, né? E também na inibição da recaptação de noradrenalina e dopamina. Outros estudos também apontam que ocorre a estimulação de receptores canabinoides, inibição dos canais de sódio e cálcio, voltagem independente, e inibição reversível da MAO-B, nesse estudo de 2002. Aqui são algumas das especialidades, né? O Laitan é aquele de referência, Ansiopax da Hebron e Cava-Cava da Herbarium. Agora nós vamos falar do Passiflora, né? Então, nós temos as 3 espécies mais comuns, né, que são citadas em literatura, Passiflora alata. A Passiflora alata, ela é o maracujá da Amazônia, então é uma espécie brasileira. Mas a maior parte das especialidades que temos aqui usa a Passiflora incarnata, que é das Américas, mas acredito que é mais estudos, né, tem mais estudos, mas as 3 têm um potencial, têm ação também, mas a que nós temos mais frequente aqui é a Passiflora incarnata. No Ministério na farmacopeia, nos formulários fitoterápicos do Ministério da Saúde, relatam as 2, principalmente essas 2, a lata e a encarnata. Mas nós temos mais especialidades farmacêuticas usando a Passiflora incarnata. Então, a gente escolheu ela para falar sobre ela por isso. E dá uma diferença até na parte usada. Por exemplo, a Passiflora alata, a monografia também, que é do Ministério da Saúde, ele recomenda que a parte usada sejam as folhas. E na encarnata, são as partes aéreas dessecadas, né? Mas tem estudos que falam do uso medicinal da planta inteira. As principais indicações dela é no tratamento de sintomas da ansiedade e insônia, tratamento de abstinência e ameniza também os efeitos da menopausa. A maioria dos estudos aponta uma posologia que varia de 80 a 1.200 miligramas por dia, geralmente uma única tomada, mas também pode ser dividido em 2 a 3 vezes ao dia. E interações medicamentosas ele pode potencializar, apesar dos estudos falarem que são, né, muito poucos, mas alguns apontam que potencializa o sono induzido pelo pentobarbital e os efeitos analgésicos da morfina, e também podendo ocorrer o bloqueio parcial da ação das anfetaminas. E geralmente quando podia prescrever aqueles medicamentos emagrecedores, né, era usado muitos anfetamínicos, né, os moderadores de apetite anfetamínicos em associação com a Passiflora. Na verdade, é para tirar um pouco daquele efeito superestimulante. Contraindicação, também hipersensibilidade ao extrato da planta e também não deve ser usado por mulheres grávidas, né? Então, o estudo também demonstrou, não é só por falta de estudo, tem um estudo que demonstrou alterações no comportamento sexual de filhotes de ratas tratada com a planta. Então, pode ter algum, né, aí já tem um motivo mais forte de não ser usado. E também é muito importante citar que as folhas, né, elas verdes, elas podem conter os cianogenéticos, né, os glicosídeos cianogenéticos, então pode dar intoxicação. Então, sempre é o material dessecado. Os eventos adversos, efeitos adversos relatados mais comuns, a sonolência, que realmente é um efeito desejado, que ele geralmente é usado para insônia, mas ele pode ser observado também cefaleia, febre, mialgia, embora seja mais raro. Epigastralgia, né, dor no estômago,
insônia, um efeito paradoxal, adinamia, rash cutâneo, dor torácica e agitação. Não deve ser usado com sedativos e depressores do sistema nervoso central. Geralmente usa-se o extrato padronizado em vitexina e isovitexina, e ele contém também, né, apigenina e trizina. E os alcaloides, eles devem conter não mais que 0,01%, entre eles a armana, que tem efeitos também sedativos, mas são em pequena quantidade, né, a maior parte dos efeitos realmente podem vir dos flavonoides. Os testes de quantificação, no Brasil, os compêndios oficiais, né, não tem esses dados, e a farmacopeia britânica e francesa recomenda, né, um conteúdo mínimo. Então, quando você for usar um extrato padronizado, que ele tenha que ter um mínimo de 1,5% de flavonoides totais expressos como vitexina em relação à droga seca. Aqui alguns estudos, né, falando sobre os estudos clínicos da fase 2 de passiflora, né, destaquei aqui alguns que são mais interessantes, né, esse foi usado, suspensão em gotas, foi administrado com placebo, e ele foi, aqui o estudo foi bem detalhado, foram igualmente eficazes, então, tanto o placebo como essa suspensão em gotas foram igualmente eficazes no tratamento de sintomas físicos das síndromes. A passiflora, esse aqui, placebo mais clonidina, e esse passiflora e clonidina, e esse placebo e clonidina. Então, os dois foram igualmente eficazes, mas a associação passiflora mais clonidina mostrou superioridade. Então, o que isso significa? Que pode, quem usa já a clonidina, ela pode ter um benefício maior com essa associação, e, né, com menos efeitos. Então, teoricamente, se a clonidina não estiver fazendo aquele efeito desejado, ao invés de aumentar a dose para não ter aquele risco de toxicidade, principalmente porque ela é uma substância de baixo índice terapêutico, então é uma alternativa boa associar com a passiflora, que não tem esses efeitos desejáveis. Esse outro estudo também foi um estudo interessante, que compara o comprimido de extrato de passiflora e metilfenidato em pacientes com hiperatividade, e eles foram em déficit de atenção, né, foram aleatorizados e receberam por 8 semanas para avaliar a eficácia da passiflora nessa escala, né, de déficit de atenção. Então, foi feito com 34 participantes, crianças diagnosticadas com hiperatividade e déficit de atenção. E não houve diferença significativa entre o tratamento com passiflora e metilfenidato. Então, indica o passiflora pode ser uma alternativa, né? Então, isso é muito importante, esse estudo, né? Depois até, é claro que foram poucos participantes, mas é um alento, porque o metilfenidato, né, tem vários efeitos, né, que são indesejáveis. E se a passiflora, né, ela mostrou promissora, né, então, isso é um estudo de fase 2, certamente virão outros. Aqui, as especialidades, então, como nós vimos, é o fitoterápico, né, a espécie que mais tem especialidades. Aqui nós colocamos algumas, né, muitas associações. Essa associação aqui é clássica, né, passiflora, crataegus e salix alba, ele sozinho, maracujina, então, já virou até, assim, popularmente, muito, as pessoas sempre relatam, toma maracujina, então já virou um clássico, né, Calmapax também, já colocando como lungu, matricária camomila e malva,
outro a associação clássica, então são várias opções que temos. Outra planta também que é muito utilizada, muito interessante, efeitos realmente muito bons, né? Essa é uma das plantas que eu mais trabalhava com ela na farmácia e realmente que tinha uma eficácia boa, que as pessoas sempre voltavam. Então, a valeriana officinalis é da família das caprifoliáceas, nome popular é valeriana mesmo, e a parte usada dela são as raízes e rizomas. Os constituintes químicos, né, os principais responsáveis pela ação, principalmente os iridoides, né, que são substâncias da classe dos terpenos, então os valepotriatos, então eles têm uma relação muito grande com a atividade terapêutica, e os ácidos orgânicos valeriânicos, por exemplo, o isovaleriânico é aquele de odor desagradável. A valeriana, quando você abre ela, o pocinho, ela tem cheiro aquela de madeira, um cheiro forte, assim, parece um chulé mesmo. Então, ele é o responsável por esse odor que é característico da valeriana. E os valepotriatos são os principais, né, responsáveis pelas ações. As principais indicações dela, então, são para ansiedade, insônia e câimbras. O modo de usar, nós temos ele aqui descrito tanto para droga vegetal, para decocção, para tintura 1:5, usando etanol a 70%. Então, a monografia descreve bem detalhado até outros tipos de tintura, mas eu coloquei essa porque é a que mais tem no mercado, né? E o extrato seco, né? O extrato seco, então, de 45 a 125, também em cápsula, é o que é mais utilizado. O chá, eu vejo pouco esse usando a droga vegetal, fazendo a infusão, porque as pessoas, até aquele cheiro desagradável, as pessoas não tomam muito a infusão de valeriana, mas a tintura e o extrato seco, principalmente o extrato seco em cápsulas, é o que tem mais procura, o que as pessoas mais usam. O mecanismo de ação, então, esses estudos, né, esses pesquisadores, eles demonstraram que o extrato de valeriana, assim como o ácido valeriênico, eles atuam pela via do GABA, e os valepotriatos têm ação miorrelaxante e tranquilizante não GABA. Então, aí a gente vê por que as plantas têm toda essa diversidade, essa diferença. Então, são vários mecanismos de ações envolvidos, porque são muitos compostos também. Então, isso confere, né, uma vantagem mesmo, e alguns a gente sabe que está ali até para atrapalhar uma reação adversa de outra, então, é muito interessante a gente ver. Então, como são muitos compostos, eles vão atuando por mecanismos de ações diversos. E como interações medicamentosas, né, ela pode potencializar os efeitos do álcool, dos barbitúricos, ela pode potencializar também o efeito hepatotóxico de algumas drogas, o efeito sedativo de anestésicos em procedimentos cirúrgicos. E também tem as interações que são benéficas, né, que promovem a sinergia. Uma delas é o valeriana com hipérico, que estudos demonstraram ser superior aos benzodiazepínicos quanto ao efeito ansiolítico, e valeriana com húmulos lúpulos, que é a fórmula do Remilev. Então, ela melhora a qualidade do sono em pacientes com insônia e casos de depressão. Então, o lúpulos é muito bom, então, para insônia, tanto como a valeriana, então eles atuam sinergicamente. Advertência, novamente, não é recomendado para gestantes e lactantes e contraindicado em criança abaixo de 3 anos e também hepatopatas. Então, nós vimos que ela pode ter essa, caso de hepatotoxicidade. Reações adversas, eu já vi isso também na farmácia, pessoas que têm
efeitos paradoxais de agitação e insônia. Por isso que as pessoas devem evitar o uso imediatamente ao deitar. Então, porque aquele primeiro início de ação pode causar essa insônia paradoxal. Então, eu geralmente recomendava para a pessoa usar depois do jantar, e aí já dá um tempo para a pessoa dormir, já deu tempo de atuar e sem esse efeito. Alguns casos de cefaleia também foram relatados e odor desagradável das eructações ou da urina também pode ocorrer. Dispepsia em alguns casos também. Em doses muito altas, né, 20 vezes a mais, pode causar bradicardia, arritmia, diminuir a motilidade intestinal, pode causar também sonolência matinal, astenia, câimbras abdominais, tremores e midríase. Aqui são as espécies também, algumas delas também é um fitoterápico que tem muita, né, que tem muito interesse do mercado, aqui a associação dele com valeriana melissa, aqui o remileve, valeriana com os lúpulos, aqui valeriana, crataegos, maracujá, esse aqui é só ele, então é um fitoterápico bastante, né, produzido. Outro também, que é muito vendido no mundo inteiro, é o ginkgo biloba. O ginkgo biloba, ela, da família da ginkgoácea, né, o nome popular é ginkgo mesmo, a parte utilizada são as folhas. Ela é uma árvore que ela é considerada um fóssil vivo, porque ela já existia desde a época dos dinossauros. Mas o interesse dela, apesar dela ter sido estudada bem antes, o interesse aumentou quando, depois da Segunda Guerra, que viram que ela foi a espécie que resistiu às radiações de Hiroshima e Nagasaki. Então, ela resistiu à bomba nuclear. E os constituintes químicos, né? Então, principalmente os flavonoides, né? Que são a quercetina, camferol, principalmente, que responsáveis pelos efeitos, a isorramnetinas também, metilmiristicina, e os diterpenos trilactônicos, que são os gincolídeos, A, B e C. Aqui tem as estruturas dele, né? Os flavonoides, aqui substituindo o radical, os radicais, nós temos a quercetina, camferol e isorramnetina, os gincolídeos, né, A, B e C também, substituindo esses radicais aqui, nós vamos ter cada um deles, e ela contém também o extrato padronizado, foi um dos primeiros extratos, né, padronizados do mercado, então ele é bem, é um extrato que já está bem sedimentado aí, muitas empresas usam esse extrato. Ele contém, então, esse mínimo de 24% dos flavonoides, esses aqui, e 6% de terpenoides, gincolídeos, aqui, e aproximadamente 2,6 a 3,2 de bilobalídeos. Os estudos do ginkgo biloba são muito controversos, então, tem uma parte que fala que ele não reduz em nada, que ele não tem benefício nenhum em transtornos cognitivos, em Alzheimer, em zumbido e nada. Aqui eu destaquei só dois, um de 2008 e um de 2010. Esse de 2008 concluiu que não reduz, e esse de 2010, ele fala que foi uma dose única de 240 miligramas, uma dose alta, né, porque as especialidades são de 120 miligramas, tem de 40, 80, 120, e ele conclui que foi significativamente superior ao placebo no tratamento de pacientes com demência. Então, são vários e vários estudos, e a gente encontra sempre, né, assim, é muito controvérsia, né, uns que demonstram atividade, outros não. Mas no Brasil, ela foi aprovada para a Anvisa para caso de desordens
e sintomas decorrentes da deficiência do fluxo sanguíneo cerebral. Então, essas desordens podem ser problemas de memória, pode ser função cognitiva, tonturas, dor de cabeça, vertigens, zumbidos, e isso graças à ação dos flavonoides e dos terpenos. Como advertência também, suspender o uso, isso é sempre, gestantes e lactantes também, ele também é sob prescrição médica, e uma coisa muito importante também, suspender o uso pelo menos 7 dias antes de qualquer procedimento cirúrgico, então, pelo risco de sangramento. Então, nós vimos que vários, né, fitoterápicos que atuam nessa via, eles têm essa contraindicação, o hipérico, a mesma coisa também, né, e como interações, né, ele pode reduzir o limiar convulsivo, potencializa o efeito de anticoagulantes, vasodilatadores e inibidores da MAO, potencializa o risco de sangramento com os anti-inflamatórios não esteroidais. E pode causar também hipotensão, cefaleia e irritação gástrica. O modo de usar pela Anvisa, né, é de 120 a 240 miligramas por dia, divididos de 2 ou 3 doses. E o extrato fluido, 0,5 ml, 3 vezes ao dia. Aqui são as especialidades, né, Tanacan, Tepolim foram os primeiros, né, Equitan, então, vários outros, e ele, então, é um dos 10 fitoterápicos mais vendidos no mundo. E eu queria encerrar a aula de hoje com essa frase dessa Júnia Bretas, que é uma psicanalista, palestrante, que ela é muito significativa. Depressão é o excesso de passado em nossas mentes. Ansiedade, excesso de futuro. O momento presente é a chave para a cura de todos os males mentais. Então, acho que resume muito bem isso, né? E agora quero ouvir vocês estão muito caladinhos, dúvidas, vamos conversar um pouquinho. Então, plantas assim, bastante o maracujá, né, eu acho que é muito usado, acho que várias pessoas devem ter usado, né, talvez, né. Ginkgo biloba, assim, usa com muita cautela, né, pelo menos eu procuro assim, nunca cheguei a usar, não. Mas maracujá... Primeiro era assim, né, a pessoa virou moda, né, teve a moda do ginkgo, porque a sociedade é assim, né, eles elegem os produtos da moda, né, os fitoterápicos da moda. O ginkgo biloba já chegou a ser modismo, mas realmente... A Amanda pergunta se pode ser usado com anti-inflamatório não esteroidais. O risco de sangramento, né? Ele então, deve ser evitado em caso de recomendável, quânticos, né, essas coisas, né? Aumenta o risco de sangramento. A Brenda fala, nunca usei, mas estou pensando em usar para insônia. Pois é, pode começar com passiflora, né? Não exige prescrição médica e tem um efeito maravilhoso. Antes de dirigir, como eles têm ação sedativa, assim, eu acho, leve, né? Então, isso depende muito de pessoa para pessoa. Igual tem gente, mas na bula, a maioria deles, principalmente esses mais potentes, como o cava-cava, ele já tem uma indicação expressa de não usar antes de dirigir ou de operar máquinas, esse tipo de coisa que exige atenção, né? Cava-cava, né, ele não é recomendável, não. Mas isso vai muito da sensibilidade de pessoal, né, então eles são o efeito é menos pronunciado do que os sintéticos, mas pode ocorrer sim, principalmente nas pessoas que são mais sensíveis. O cava-cava teve aqueles casos de problemas hepáticos, não sei se ainda comenta muito. Teve problemas, foi banido, né, de vários países por causa disso. Mas o que ficou, assim, apesar de não ter estabelecido a causa direta, né, hoje a recomendação é não usar
por muito tempo, usar no máximo 2 meses, até que nós vimos também aquelas reações cutâneas também, né, a dermatite da capa, então, é um fitoterápico que tem que ter muita cautela, né, ele é potente, como a gente viu, vários mecanismos de ação envolvidos, então, quanto mais potente também, né, aumenta mais os cuidados que nós devemos ter. O hipérico tem o problema de tomar sol, né? Se a pessoa tomar sol pode dar mancha na pele, né? E também aqueles problemas de interações, né? Que pode ocorrer, né? Acho que com hipoglicemiante, anticoncepcionais orais, né? Seriam essas. Uma que é menos problema, a não ser quem tem problema de reações a composta, né? Seria a camomila e o maracujá, né? Acho que são os mais... Camomila e maracujá. Também, né? Porque Uhum. a camomila, quem não tem reação a problema de asterase, né? Tem até nos chazinhos, né? Nos mercados, né? A camomila é bem interessante. Ela age também nos receptores, né? Benzodiazepínicos, tem uma ação muito boa. Vai pedir para eles por presença no chat, Rosa? Vamos colocar, então, presente aí no chat, pessoal, que aí a gente salva e já fica. Eu coloquei o exercício, tá? A gente dá uma semana para vocês resolverem, também é uma forma de presença, e é aquele pontinho que o professor falou também, né? No final, soma todos e divide, vale um ponto, né? Que ajuda na N1, né, professor? No nosso caso, na N2, né? Na N1, não sei como N2, N2. A N1, o PR deve estar lançando por aí, né, esse valor, no CIGAR, deve lançar lá quando ele tiver já o resultado. Todo mundo já respondeu, pessoal? Então, da minha parte, se vocês não tiverem mais questões, né, eu agradeço aí pela paciência de ter ouvido isso o tempo todo e desejar uma boa semana para todo mundo.